casa toda, como se tivesse um monte de gente rodeando. Também começamos a ouvir sussurros pelos cantos, mas o pior de tudo mesmo, foi uma presença sinistra, que de tempos em tempos, um ou outro via passando na porta em outro cômodo. Perto de onde minha mãe morava, havia uma casa abandonada. Era uma casa um pouco pequena, e diziam coisas terríveis sobre ela. Os relatos iam desde gritos, até pessoas andando no meio da noite. Também falavam algumas coisas bem pesadas sobre o que faziam nessa casa, mas acho melhor não citar aqui. Como bom curioso do assunto que sou, falei com meu primo, e juntamos algumas pessoas para passar a noite lá, quanto mais gente melhor, pois, o nosso maior medo era encontrar as tais coisas que eu não quis citar. A entrada da casa era medonha, tinha uma porta grande de madeira que estava meio aberta, e a frente estava um pouco destruída. Por dentro, não estava muito melhor que a frente, tinha as paredes quebradas. Pelo que entendemos da casa, eram poucos cômodos, uma sala, um banheiro, um quarto e uma cozinha. Só deu para identificar bem a cozinha e o banheiro, pois a pia e o vaso ainda estavam por lá, já os outros lugares só tinham madeiras quebradas pelo chão. Aquele lugar tinha uma energia muito densa, me sentia vigiado de absolutamente todos os lados, na verdade eu acho que todo mundo. Lá tinha um cheiro meio ruim de podre, que na verdade nem conseguimos achar de onde vinha. Achamos um espaço onde não tinha tanto destroços no chão, então ficamos sentados em círculos por ali. Na medida que a noite ia passando, e aumentando o tempo em que a gente ficava naquela casa, algumas coisas foram piorando. Começamos a ouvir sons de passos pela casa toda, como se tivesse um monte de gente rodeando. Também começamos a ouvir sussurros pelos cantos, mas o pior de tudo mesmo, foi uma presença sinistra, que de tempos em tempos, um ou outro via passando na porta em outro cômodo. De início, achamos que era brincadeira, pensamos que um estava falando que viu apenas porque o outro havia visto, mas chegou um momento que eu mesmo presenciei. Era uma presença assustadora, a energia que aquele ser passava, era de medo, de maneira que no momento em que eu vi, cheguei a segurar no ombro do meu primo, e cochichei baixinho para ele, dizendo que também havia visto. Meu primo sabia que eu não brincava com isso, e então, ele passou a acreditar, e começou a prestar bastante atenção ao redor. Parecia que estávamos cercados por feras à espreita, prontas para atacar. Como estava de noite, e apenas um de nós tinha uma lanterna, o lugar não estava tão claro como queríamos. A única lanterna que tínhamos no lugar, foi um dos amigos do meu primo que levou, o pai dele tinha guardada. Era uma lanterna relativamente forte, e para clarear o máximo ao redor, deixamos ela apontada para o teto, que assim pelo menos onde nós estávamos, ficava um pouco claro, e também dava para iluminar um pouco a entrada de cada outro cômodo. Meu primo me perguntou como era a entidade que eu vi, e eu comecei a falar, de modo que todos ouviram. Era uma entidade pequena, andava curvada, eu realmente fiquei com medo assim que vi. No momento em que eu comecei a falar as características, uma das pessoas que tinha falado antes que havia visto, completou dizendo que tinha garras e braços longos. Percebi então que ele também estava falando a verdade. De repente, todos ouviram como se fossem tábuas escorregando, e levantamos correndo para ver o que era. Não achamos nada, pensei que fosse uma das madeiras que tinham no chão fazendo esse barulho, mas parecia estar tudo do mesmo jeito, não aparentava vir de lugar nenhum. Cada segundo que passava dentro dessa casa, era uma angústia sem fim, a todo momento, dava a impressão de que algo ia acontecer. Fiquei pensando naquele ser, será que não tinha risco dele fazer alguma coisa? Não conseguia parar de pensar nisso. Em um certo momento, um dos amigos do meu primo chamou atenção para um som baixinho, como se fosse sons de arranhões em algum pedaço de madeira. Todos ficaram atentos. Poderia ser aquela entidade? Acho que todos estavam sentindo muito medo, as coisas que falavam daquela casa só nos assustava mais, e juntamos tudo para ir embora, mas tivemos um imprevisto. Quando chegamos lá, o último a entrar na casa ao invés de só encostar a porta, puxou ela, o que acabou fazendo ficar emperrada. No momento em que sentimos que estávamos presos, bateu o desespero, começamos a bater e empurrar a porta, mas ela abria para o lado de dentro, então empurrar ela para o lado de fora não adiantava.
Enquanto alguns ficavam tentando raciocinar no meio daquela tensão, outros estavam tentando abrir a porta de algum jeito. E na medida que o tempo passava, a energia ficava ainda mais forte. A única lanterna que nós tínhamos estava virada para a porta, para tentar achar alguma brecha para abrir, o que fazia todo o resto atrás de nós ficar muito escuro. E o pior é que os barulhos ao redor se intensificavam, como se algo estivesse se aproximando, mas não conseguíamos saber direito o que era, pois não dava para enxergar nada. Todos estavam se desentendendo, querendo botar a culpa em alguém, mas a realidade é que ninguém iria assumir, e nem lembrava quem foi o último a entrar. Em meio a todo esse desespero, um de nós pegou a primeira coisa com ponta que encontramos, para tentar puxar a porta. Não adiantou, era um pedaço de madeira que achamos no chão, e acabou quebrando. Enquanto não obtínhamos sucesso, começamos a ouvir estalos nas madeiras e pedras no chão, como se fossem passos se aproximando. Aquilo foi desesperador. Um começou a empurrar o outro para a direção da porta, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Não tinha jeito, aquela porta não iria abrir, então começamos a procurar uma outra saída, e em meio ao desespero, conseguimos sair pelo basculante do banheiro, que por sorte, não tinha nenhum vidro fechando, e a casa tinha apenas um andar. Foi uma sensação terrível. Achei que não iríamos conseguir sair de lá, e o pior, achei que seja lá o que fosse aquela entidade, fosse fazer algo de ruim com a gente.